Então voltando aqui no nosso tema sobre a crise econômica de 29, né, seus efeitos pelo mundo, eu preferi dividir em dois termos, assim, né, em dois tempos, né, em dois vídeos a aula, porque é um tema um pouco complexo mesmo, e porque eu quero dar uma atenção meio que especial para essa segunda parte que fala sobre a Europa e especificamente sobre a Alemanha, né? Certo? Então é o seguinte, ó. Na Europa, o país mais atingido com a crise econômica de 29 foi a Alemanha, né? A Grande Depressão bateu muito forte lá. Bateu, claro, muito forte em outros países também, só que na Alemanha foi pior. Então, assim, eles já tinham passado por uma crise, né, entre 19 e 23, como está dizendo aqui, e aí em 29, a economia alemã, né, foi atacada, foi acometida aí pela crise econômica de 1929. 6 milhões de trabalhadores perderam os empregos, o que é muito para a Alemanha, que na época a população era bem menor do que é hoje, né? Cerca de, na época, 20 milhões de habitantes, então muito mais que a metade dos trabalhadores alemães ficaram sem emprego, falência de muitas empresas, né? E a inflação, né, fortíssima na Alemanha. Tanto que, né, um alimento muito comum para eles, por exemplo, salsicha, né, que eles consomem bastante. Às vezes um pão com salsicha lá podia custar 3 trilhões de marcos, né? Que o marco era a antiga moeda alemã antes do euro. Então imagine, um pão com salsicha pra gente, um pouco mortadela, custar 3 trilhões de reais, né? O efeito da inflação era esse. Então quando o preço, né, o valor dos produtos sobe demais e os salários não acompanham essa subida dos produtos, né? Então automaticamente a inflação acaba crescendo por conta disso, né? Aumento no valor dos produtos e um não aumento nos salários, nos ganhos, né? E aí o país ficou afundado economicamente, né? Com, enfim, milhares de desempregados, né? Milhões de desempregados, milhares morrendo de frio e de fome no inverno alemão, que é forte, né? Que é bem rígido, bem severo. E aí a população alemã caiu em descrédito em relação à democracia que se tinha naquele momento. Né? Eles não viam mais aquela forma de governo como eficiente, né? Como capaz de dar conta dessas necessidades que eles tinham. Então, o que aconteceu? Eles procuraram, né, começaram a apostar em ideias diferentes, né, algumas mais radicais, mais extremas, outras nem tanto, para tentar solucionar essa crise. E aí, as duas ideias que surgiram com mais força foram tanto o nazismo como o socialismo, né? E aí, assim, tanto o nazismo quanto o socialismo, eles começaram a ganhar maior força. E aí começou a ter uma disputa maior, né, entre essas duas ideias, nessas duas correntes, né, inclusive entre os partidos comunista, que, né, do qual o socialismo fazia parte, a gente já conversou sobre isso na aula anterior sobre Revolução Russa, né, não confundir socialismo com comunismo, né, são diferentes, inclusive bem diferentes um do outro, e o nazismo, né, o partido nazista. E aí o partido nazista era muito insignificante, né, não tinha importância, tinha pouquíssimos adeptos, pouquíssimos eleitores, até a ocorrência da crise 29, só que a partir da crise começou a ganhar muita força, e começou a ganhar cada vez mais eleitores, né? E aí muitos deputados foram, né, muitos deputados nazistas foram eleitos na eleição de 32, e aí, né, finalmente aconteceu aquilo que eles mais queriam, que era chegar ao governo alemão, né, no cargo de primeiro-ministro, que não era o mais importante na época da Alemanha, ainda tinha um cargo de presidente, mas que o Hitler, né, conseguiria assumir em 34 também, quando o então presidente que nomeado, tinha nomeado o Hitler um ano antes como primeiro-ministro da Alemanha, morreu, né, o Marechal von Hindenburg, morreu em 34, e aí em 34 Hitler assumiu como presidente também, então ele começou a acumular os dois cargos mais importantes da nação alemã, né, cargo de primeiro-ministro e de presidente. Mas aí eu vou mostrar agora para vocês como a crise de 29 mudou esse panorama ideológico, né, psicológico das pessoas na Alemanha, principalmente político. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Essa tabela mostra os resultados eleitorais para o Reichstag. Quer dizer, o Reichstag era o parlamento alemão, em um acompanhamento de 28 até 33. Então vamos focar mais no partido nazista, né, aqui no
NSDASP, né, que traduzindo seria o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, mas a sigla, obviamente, é em alemão. Então, a gente vai conversar mais sobre ele no próximo tema, que será sobre o nazismo. Fiquem tranquilos. O que acontece? Aqui em 28, a gente vê, né, o Partido Nazista, ele tinha 2,6% dos votos totais, né? Em 30, após a crise, já com a crise ali acontecendo, vamos dizer ainda, subiu para 14% já, né? Quer dizer, 18%, aliás. Então ele subiu 6 vezes, praticamente. Quando a crise estava pegando mesmo na Alemanha forte ali, que foi no ano de 32, subiu para 37%, quer dizer, dobrou em relação a 1930. Em 2 anos, dobrou. Aí, em novembro de 32 caiu um pouquinho, porque a gente vai ter alguns partidos, né, subindo. Então, o Partido Comunista Alemão, a gente percebe que roubou votos aqui, né, do Partido Nazista. Eles caíram 4 pontos. O Partido Nazista, o Partido Comunista subiu 2. Então, a gente teve outros partidos que acabaram subindo também, como esse Partido Popular Nacional Alemão, né, de 5,9 para 7,2. Então, o Partido Popular Nacional Alemão e o Partido Comunista Alemão roubaram votos do Partido Nazista, de julho para novembro de 32. Só que aí em 33 subiu mais 10% em poucos meses de uma eleição para outra. Então, o Partido Nazista foi ganhando muita força, de acordo com as propostas, né, as promessas que eles faziam na figura do Hitler. Né? O Hitler era uma figura que foi ganhando cada vez mais importância, cada vez mais notoriedade, por conta da oratória, do poder de persuasão que ele tinha, né, de persuadir as pessoas, de convencimento. Né? Então ele foi ganhando muita força. Tanto que não à toa, em 33, virou primeiro-ministro, né? Segundo o cargo mais importante da Alemanha, como eu já falei. Mas percebam, né? Como esse Partido Social-Democrata Alemão, em 5 anos, perdeu 11% de votos. Quer dizer, o Partido Democrático Alemão tinha 5% em 28, né? 4,9%. Tinha menos que 1% em 33. O Partido Popular Alemão, de 8,7%, caiu para 1%. O Partido Popular Nacional Alemão, de 14 para 8. Quer dizer, caiu muito, né? Esses partidos caíram demais. E o Partido Comunista, né, mesmo aqui, cresceu de 10 para 16, né, que essa ideia do socialismo foi ganhando muita força, como eu falei para vocês. E o nazista, principalmente, né, de 2,6 para 43,9. E mesmo os outros, né, de 14,5 para 1,8. Então, todos esses partidos que foram perdendo votos, perderam em menor parte para o Partido Comunista, né, que pregava ali o socialismo, e para o Partido Nazista, principalmente, né, notoriamente, que foi o partido que começou a governar, né, ditatorialmente, né, da maneira mais desumana e cruel possível, a Alemanha, de 1933 até 1945, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Então perceba a importância fortíssima que a crise de 29 teve para o crescimento e para a consolidação do nazismo na Alemanha. Né, como um evento num outro país, numa economia globalizada, fez o movimento nazista, né, infelizmente, tristemente, ganhar força, se estabelecer e ganhar, né, conquistar o poder na Alemanha. Certo? Nazismo, tema para a próxima aula. Fechamos, fiquem bem, se cuidem bem, até a próxima, valeu!